Olá, nesta aula veremos, ou aliás, iniciaremos o estudo sobre o financiamento da Seguridade Social. Nós separamos este tópico em 3 aulas. Então, nesta primeira aula, sobre o assunto, nós trataremos sobre alguns conceitos gerais sobre a Seguridade Social no que tange o seu financiamento. Para tanto, nós precisamos ver 3 conceitos fundamentais. O primeiro, o conceito de empresa, o conceito de empregador doméstico e o salário de contribuição. Para quando falarmos do financiamento propriamente dito e falarmos que a empresa contribui sobre a folha de pagamento, nós já sabemos qual é o conceito de empresa. Ou quando falarmos que a contribuição do empregado doméstico ou do trabalhador avulso é um valor que incide sobre o seu salário de contribuição, já saberemos o que é salário de contribuição. Então, vamos lá no primeiro conceito, que é o conceito de empresa. Lembrando que para o direito previdenciário, empresa tem um conceito muito mais abrangente do que para o direito empresarial. Então, para o direito previdenciário, a empresa é qualquer firma, entidade ou instituição com ou sem fins lucrativos. Lembrando que a noção mediana que todos nós temos sobre empresa é aquela entidade ou firma que tem fins lucrativos. Para o direito previdenciário, qualquer entidade ou instituição, mesmo que não tenha fins lucrativos, é enquadrado como empresa para fins do direito previdenciário, logo para fins contributivos. Então, você pode ver na sua tela, nós temos o conceito de empresa que está previsto no artigo 14 da Lei 8.213/91, que diz que empresa é a firma individual ou sociedade que assume o risco da atividade econômica, urbana ou rural, e aqui está o elemento importante do conceito, com fins lucrativos ou não. Inclusive, os órgãos da administração pública, direta ou indireta, também são enquadrados ou equiparados à empresa para fins do direito previdenciário. Quando, por exemplo, a União contrata uma pessoa com cargo comissionado, essa pessoa, para fins contributivos, ela será tratada como empresa. Ou uma prefeitura, por exemplo, que não tem regime próprio, ela contribuirá para o RGPS e, assim sendo, ela será enquadrada também como empresa. E também equipara-se como empresa o próprio contribuinte individual, no caso o mestre de obra, por exemplo, ou um dentista, ou qualquer pessoa, mesmo sendo pessoa física, que enquadra como contribuinte individual, ele também é equiparado à empresa para fins contributivos. Uma cooperativa, uma associação de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática, as repartições consulares, o operador portuário, o órgão gestor de mão de obra, o órgão, o proprietário ou dono de obra. Inclusive uma ONG, quaisquer dos seus gêneros, ou qualquer entidade do terceiro setor, uma ONG, uma OCIP, uma OS, todas elas são enquadradas como empresa para fins do direito previdenciário. E temos também o conceito de empregador doméstico, que está no artigo 14, no inciso 2º, que diz que empregador doméstico é aquele que admite a seu serviço, mediante remuneração, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Isso é importante sabermos, porque na aula que se segue nós falaremos das alíquotas e dos percentuais que são devidos pelas empresas, pelo empregador doméstico e pelos demais segurados que nós já vimos em aulas anteriores. E o terceiro conceito elementar que veremos nesta aula é sobre salário de contribuição. Salário de contribuição, ele é importante, ele é fundamental para o estudo do direito previdenciário, porque é com base nele que se fará, e veremos isso no futuro, o cálculo do benefício. A base do benefício ela é feita com base no salário de contribuição. Então, o que é salário de contribuição? Este conceito já foi previsto pela própria Constituição, quando previu no seu artigo 201, parágrafo 11, que diz que os ganhos habituais que o trabalhador recebe a qualquer título, eles incorporam o salário de contribuição e eles incidirão no cálculo do benefício na forma da lei. Então, qualquer ganho habitual, como regra, integra o salário de contribuição. Ou seja, dizendo de outra forma, todos os ganhos habituais, rotineiros, que o trabalhador recebe a qualquer título, se sobre aquele valor incidir a contribuição para a Previdência, isso será chamado salário de contribuição.
Essa previsão está na Constituição, no artigo 201, parágrafo 11, e ela foi regulamentada pelo artigo 28 da Lei 8.212 e o artigo 214 do Decreto 3.048. O salário de contribuição, ele nem sempre será o salário mínimo, como seu valor mínimo. Então, nós precisamos separar que o salário de contribuição ele pode ter limite mínimo e limite máximo. O limite mínimo é conhecido como piso. Nem sempre ele será salário mínimo. O limite mínimo só será salário mínimo se o trabalhador não tiver piso legal ou normativo, ou seja, se ele não tiver um piso mínimo previsto em lei, ou se não tiver um piso mínimo previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, que é o chamado piso normativo. Então, neste caso, se uma determinada pessoa pertencer a uma categoria profissional e se naquela categoria possuir piso legal normativo, aquele será o limite mínimo ou piso mínimo para fins de salário de contribuição. Somente será salário mínimo se aquela categoria não possuir piso legal ou normativo. E o limite máximo de contribuição, ele é conhecido como teto. Este valor hoje ele não chega nem a 7 salários mínimos ou próximo a 7 salários mínimos. No passado, ele já foi de 10 salários mínimos, depois foi de 20 salários, voltou para 10 e após a emenda constitucional que proíbe vincular salários mínimos, salário mínimo para quaisquer fins, hoje não é mais vinculado. Então, se fizesse uma proporção, ele não chegaria nem mais a 7 salários mínimos. Os valores de limites máximos, eles são estipulados anualmente pelo ministro da Previdência em portaria conjunta com o ministro da Fazenda. Lembrando que a pessoa não contribui sobre todo o valor que ela ganha. Este valor ele é limitado, é até um limite que é chamado salário de contribuição no seu limite máximo ou teto previdenciário. Então, como regra, não tem maiores dificuldades para saber o que é salário de contribuição. Então, salário de contribuição, para recapitularmos, é o ganho habitual que o trabalhador recebe a qualquer título. Se sobre este valor incidir contribuição, logo isso será salário de contribuição e repercutirá no cálculo do benefício na forma da lei e como estudaremos adiante quando tratarmos do salário de benefício, que é a base de cálculo para os benefícios previdenciários. E o salário de benefício, ele é calculado levando em conta os salários de contribuição que o trabalhador verteu ao longo da vida para o sistema previdenciário. Então, não temos dificuldade para sabermos o que é salário de contribuição. O problema que existe aqui é onde as bancas induzem candidato a erro, é para saber o que não é salário de contribuição. Você pode ver na sua tela e encontra-se enumerado aqui, e aqui é um rol fechado, é um rol taxativo. São literalmente 34 itens que diz o artigo 28, parágrafo 9º, ou o artigo 214, parágrafo 9º do Decreto 3.048, que exclusivamente não integra o salário de contribuição, ou seja, essa parcela o trabalhador irá receber juntamente com o seu salário, juntamente com a sua remuneração, mas sobre este valor, sobre esta parcela, não incidirá a contribuição, não incidirá o desconto para a Previdência Social. Logo, este valor recebido e sobre o qual não incide desconto, ele não é considerado salário de contribuição e, consequentemente, ele não entrará no cálculo do benefício no futuro. Como dica aqui, nós temos, então, basicamente, duas noções elementares que já te ajudam a saber se esta parcela integra ou não. Então, como regra, nós já vimos que os ganhos habituais integram. Então, se o ganho não é habitual, como regra, ele não integra. Então, a parcela única, um pagamento único, como regra, não integra. E também uma outra dica é que os pagamentos ou ganhos ou recebimento de natureza indenizatória também não integra o salário de contribuição. Lembrando que a única exceção que tem aqui, que dos pagamentos indenizatórios que não integra, nós temos o aviso prévio indenizado. Ele não integrava e agora passou a integrar. Mas todos os outros ganhos ou pagamentos de natureza indenizatória não integra o salário de contribuição. Então, excetuando o aviso prévio indenizado, todos os demais ganhos indenizados ou pagamentos indenizatórios, eles não integram o salário de contribuição. Então, vejamos aqui na lista quais são esses pagamentos ou valores que não integram o salário de contribuição. Então, nós temos, começando na ordem prevista na lei, os benefícios previdenciários. Então, qualquer benefício previdenciário sobre o seu valor não integra contribuição previdenciária, ou seja, o valor que a pessoa, que o segurado, o beneficiário,
recebe a título de benefício, sobre este valor não integra contribuição previdenciária, exceto um benefício, que é o salário maternidade. Então, o salário maternidade é o único benefício previdenciário sobre o qual incide a contribuição previdenciária. Qualquer outro benefício não incide contribuição. Temos também a ajuda de custo adicional mensal recebidos pelo aeronauta. Aqui é um adicional que fora criado na década de 70 para o pessoal que voa. Aeronauta é pessoal que voa, os aeroviários o pessoal de terra e o aeronauta é pessoal que voa. Este valor, esta ajuda equivale a uma, ou como se fosse uma diária. Então lembrando que essa ajuda de custo e esse adicional não integra o salário de contribuição. Também não integra a parcela in natura, ou seja, aquele pagamento que é feito ao natural. Normalmente uma parcela, uma parte daquilo que a pessoa produz, se ela receber como parte do salário, de acordo com as normas trabalhistas, não integra o salário de contribuição. Lembrando que quaisquer pagamentos relativos a salário, seja ele vales ou abonos, tem que estar de acordo com as normas do MTE, que é o Ministério de Trabalho e Emprego. Também não integra a assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira. Isso é uma parcela que está em desuso, mas ela ainda está prevista em lei. Neste caso, você tem que lembrar que essa assistência ao trabalhador que trabalha na agroindústria canavieira, basicamente ela surgiu para aquele pessoal que colhia a cana-de-açúcar, dadas as condições degradantes. Também essa assistência não integra. Assim como também não integra os direitos autorais. Então, qualquer pagamento feito a título de direitos autorais não integra o salário de contribuição. E temos aqui alguns itens que são indenizatórios, que já falamos que, como regra, eles não integram. Então, férias indenizadas e o respectivo adicional constitucional. Lembrando que férias normais sobre o seu pagamento integra. Aqui são férias indenizatórias, inclusive a dobra de férias. Se a pessoa não gozou as férias em épocas próprias e foi demitido, ou, no caso, continuou trabalhando sem gozar férias, o empregador é obrigado a pagar a dobra de férias. Todos têm natureza indenizatória, logo não integra a contribuição previdenciária. Também não integra a indenização compensatória, tem aqui de novo o termo indenizatório, da multa de 40% do FGTS. Lembrando que aqui é quando se tratar de demissão sem justa causa. Também indenização para os empregados estáveis, que eram estáveis, e por decorrência de ação judicial, eles não têm condições de reintegrar a empresa em decorrência da extinção da empresa. Eles têm que ser indenizados e sobre essa indenização também não integra. Idem a indenização por despedida sem justa causa em contratos por prazo determinado. Então, quando uma pessoa, um trabalhador, ele faz um contrato por prazo determinado, se ele for demitido no meio do contrato, por exemplo, se o contrato foi para 24 meses, se no final do 12º mês fora feita a rescisão do seu contrato, sobre este período faltante para os 24 meses, ele deverá receber uma indenização e sobre este período indenizatório não incide contribuição. Também não incide contribuição a indenização do tempo de serviço safrista quando terminado o seu contrato de trabalho em condições normais. Também uma figura que está em desuso, mas ainda tem previsão legal, mas a dica aqui é que já se fala em indenização. Também quaisquer incentivos a demissões não integra o salário de contribuição. Então qualquer demissão que for incentivada, né, ou for pedida, mas isso seja remunerado, também não integra a contribuição, como por exemplo os chamados PDVs, Plano de Demissão Voluntária, ou os chamados PDIs, Plano de Demissão Incentivada. Quaisquer demissões que são incentivadas sobre o valor recebido não incide contribuição. A exemplo também do item que se segue aí, da indenização por dispensa sem justa causa, lembrando que sempre tem que ser sem justa causa, nos períodos de 30 dias que antecede a correção salarial. Então, se a empresa demite, dispensa os trabalhadores, faltando 30 dias para o reajuste salarial da categoria, ela deverá pagar a indenização correspondente àquela correção e sobre este valor também não incidirá a contribuição. O próximo item também fala de indenização, no caso de empregados estáveis, decorrente da sua não reintegração ou da extinção da empresa. Licença-prêmio indenizada, também o próprio nome já sugere e já dá aquela dica que vimos no início desta aula, que os pagamentos indenizatórios, excetuando o aviso prévio indenizado, sobre eles não incide contribuição.
Também a multa por atraso na rescisão do contrato de trabalho, caso a empresa demore, além do prazo previsto em lei, para providenciar a rescisão no contrato de trabalho, aquela multa que ela deverá pagar, sobre ela não incidirá contribuição previdenciária. Abono de férias. Abono de férias é quando o empregado vende alguns dias de férias, lembrando que é vedado vender todas as férias. Mas a CLT, e você tem aí na sua tela, os artigos da CLT que prevê ou que permitem a venda de alguns dias de férias. Então, os dias de férias vendidos, que normalmente são de 10 dias, não pode ultrapassar a 20 dias, eles também são equivalentes a pagamentos indenizatórios, sobre eles não integram a contribuição. Vale transporte e vale refeição também não integra a contribuição se estiverem sendo pagos na forma da legislação trabalhista, da lei própria, ou normas de acordo com o MTE, Ministério do Trabalho e Emprego. Também estes valores não integram a contribuição previdenciária. Vale transporte, vale refeição ou ticket de alimentação. A bolsa que paga para o estagiário, então a bolsa de complementação que se paga para o estagiário. Já vimos em aulas anteriores que o estagiário que está de acordo com a lei, ele é enquadrado como segurado facultativo. Então o valor que se paga para o estagiário não é considerado salário nem remuneração. A ajuda de custo em pagamento único, lembrando que os ganhos habituais integram o salário de contribuição. Então, se a ajuda de custo é feita em parcela, em pagamento único, quando o empregado muda do local de trabalho e que implica na transferência de domicílio, neste caso também não integra a contribuição previdenciária. Diárias para viagens, este é um dos itens mais cobrado em prova. Diária para viagem só não integra se o seu valor for de até 50% da remuneração do empregado. Se a diária exceder a 50%, ela integra pela totalidade. Então, todos esses itens aqui, eles foram criados ou previstos para evitar que o empregador ou a empresa driblasse a norma trabalhista, ou seja, pagasse alguma gratificação ou abono em forma de indenização e não salarial, para não incidir contribuição, para fugir de contribuição da Previdência e da contribuição do FGTS. Por isso que aqui é exceção e é um rol fechado taxativo. Então a diária, ela só não integrará quando for até 50% do valor da remuneração. Se exceder a 50%, ela integra pela totalidade. Também a participação nos lucros ou resultados, chamado PLR, eles não integram se estiver sendo pago de acordo com as normas próprias. No caso aqui, a Lei 10.101, e tem previsão no artigo 7º, inciso 11 da Constituição, que a participação nos lucros não integra o salário ou a remuneração, desde que paga de acordo com a lei. Então, aqui lembrando que ela não pode ser mensal. Esta Lei 10.101 prevê que o pagamento não pode ultrapassar 2 parcelas ano. Vestuários, equipamentos e quaisquer acessórios fornecidos ao trabalhador, aqui é para o trabalho. Tudo que for fornecido para o trabalho, ou seja, qualquer equipamento ou acessório que seja indispensável para o desempenho da atividade, também não integra o salário de contribuição. O abono do PIS/PASEP também não integra. Então, o abono do PIS/PASEP é devido quando o trabalhador recebe até 2 salários mínimos mensais. Então, ele recebe um abono equivalente a 1 salário mínimo ao ano. Este abono recebido de 1 salário mínimo ao longo do ano, ele não integra o salário de contribuição. Também não integra o transporte, alimentação e habitação pago àqueles trabalhadores que residem longe do local de trabalho. Aqui não se confunde com vale transporte ou vale refeição. Aqui é quando a empresa contrata trabalhadores e eles vão desempenhar a sua atividade num local bastante distante do local onde eles residem. Então, por exemplo, aqui é comum que a empresa transporte esses empregados na segunda de manhã e no local do trabalho ela forneça alimentação e estadia. E na sexta à tarde, por exemplo, ela retorna com esses trabalhadores para suas residências. Então, é este transporte, alimentação e habitação fornecido para esses trabalhadores, às expensas da empresa, que não integra o salário de contribuição. Também não integra o salário de contribuição as despesas que o empregado, que o trabalhador faz com o uso do seu veículo próprio. Aqui, caso a empresa não pode fornecer o veículo,
e o veículo é imprescindível para o trabalho, se o empregado usar o veículo transporte próprio, ele será indenizado e sobre este valor não integra o salário de contribuição. Também a complementação do valor do auxílio-doença, desde que seja extensível a todos os empregados. Estes próximos 5 itens que veremos aqui têm a mesma característica. Todos eles devem ser extensivos a todos os trabalhadores da empresa. Então, por exemplo, se o empregado se afasta e ele está recebendo o auxílio-doença, digamos que a empresa, por força de acordo com a convenção coletiva, ela se obriga a complementar essa diferença. Lembrando que isso aqui não é uma obrigação de todas as empresas. Mas se a empresa, por força de acordo com a convenção, se obrigou a pagar a diferença entre o valor do auxílio-doença e o valor da remuneração percebida pelo empregado, esta complementação da diferença, ela não integra o salário de contribuição. Digamos que o empregado se afastou e ele recebia um salário de R$2.000. Durante o período que recebeu o auxílio-doença, ele recebia, por exemplo, R$900. Então, esta diferença de R$900 percebida pelo auxílio-doença para os R$2.000 que ele recebia da empresa, o valor dessa diferença não integra a contribuição, desde que seja extensível a todos os trabalhadores. E o próximo item que tem o mesmo requisito, deve ser extensível a todos, é a previdência complementar, seja ela aberta ou fechada, paga pela empresa. Então, se a empresa tem um plano de previdência complementar, seja ele próprio da empresa, no caso, a chamada previdência fechada, por exemplo, a Previ para os empregados do Banco do Brasil, a FUNCEF para os empregados da Caixa e assim por diante. Ou se a empresa opta por pagar uma previdência privada aberta. Neste caso, ela tem que ser acessível para todos os trabalhadores. Se tiver limitação por categoria, por faixa de renda, então neste caso passa a integrar. Também não integra os serviços de reembolso médico, odontológicos ou hospitalares. Quaisquer reembolsos feitos pela empresa, caso ela tenha isso na sua convenção de trabalho, não incidirá a contribuição se for extensível a todos os trabalhadores. Da mesma forma, o plano de educação, quando a empresa paga bolsa de educação, ou ajuda educacional, ou qualquer forma de cursos que a empresa paga ou fornece para os seus trabalhadores, tem que estar ligado à atividade da empresa e tem que ser extensível a todos os trabalhadores. Aqui, se a empresa colocar alguma limitação, como por exemplo, ela paga um curso para quem tiver mais de 5 anos de empresa, então integra. Se ela pagar um curso para quem é do primeiro escalão, integra. Ou seja, para não integrar, essa bolsa ou essa ajuda educacional, ou esse plano de educação, tem que ser acessível a todos os trabalhadores da empresa. Da mesma forma, nós temos o seguro de vida. O seguro de vida pago pela empresa, para não integrar, ele tem que ser extensível ou acessível a todos os trabalhadores da empresa. E temos mais alguns itens aqui, que esses são bem específicos. No caso do reembolso creche ou reembolso babá, também conhecido como auxílio creche ou auxílio babá. Aqui é quando ele é pago para a criança até 6 anos de idade. No lugar da empresa construir uma creche, ela pode, por exemplo, pagar isso em pecúnia, em dinheiro, desde que esteja de acordo e nos limites das normas previstas pelas leis trabalhistas ou pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Também o valor correspondente ao Vale Cultura. Vale Cultura foi inserido agora, bem recentemente, por uma lei de 2012. Esse Vale Cultura ele é pago para alguns trabalhadores que têm até uma faixa salarial. Então, o Vale Cultura, que foi criado por lei, ele também não integra, obviamente, se for pago de acordo com a lei. E, por fim, não integra qualquer outra indenização ou abono, desde que expressamente previsto em lei. Aqui não admite que seja incluído um abono, um adicional, que não integre a contribuição, que seja previsto por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Neste caso aqui, somente lei poderá criar um abono ou uma gratificação, ou algum pagamento, ou algum ganho, e prever que sobre aquele valor não integrará a contribuição para fins previdenciários. E lembrando, tem uma síntese aí no final desta sua tela, que o 13º salário ele tem natureza dupla. O 13º salário, sobre ele integra a contribuição, mas ele não entra no cálculo do benefício. Para fins de cálculo, então, ele não é considerado, somente para fins contributivos. O valor do auxílio acidente, ele é pago juntamente com a remuneração do trabalhador e quando o trabalhador vai se aposentar, ele passa a integrar o salário de
contribuição. Estudaremos este benefício mais adiante. E relembrando sobre as diárias, que é um dos itens mais cobrado, que a diária integra quando exceder a 50%. Quando ela for maior de 50% da remuneração, ela integra pela totalidade. E, por fim, o aviso prévio indenizado, que não integrava, agora passou a integrar, consoante decreto que você pode ver aí. Então, sugiro que, no caso de dúvida, você releia a sua aula texto, né, ou assista novamente a aula. Né? Bom estudo e até a nossa próxima aula.